Fala, fiel, beleza? Pessoal, bora aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte do canal ESPN com a Lili Nascimento, trazendo as últimas informações do Timão, rapaziada. Várias bombas estourando aí, né, nos bastidores do Corinthians. Ela trouxe informações sobre o Dorival, sobre o Memphis Depay, sobre o André Sanches, rapaziada. Aqui, mano, tem informações demais aí pra vocês acompanharem. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada do Timão. E bora pro vídeo. Vamos entender então o lado do Timão. Lili Nascimento. É bomba, hein? É bomba receber o Cruzeiro nesse momento. A nossa agente do caos por partes. A primeira bomba. Dorival Júnior tá pressionado para esse jogo, Lili? É disso que a gente tá falando? Ah, com certeza, Mari. Beijo pra você, pro Bruno, pessoal do Estúdio Fã de Esportes. Tem umas moscas aqui, né? Se tá difícil pra mim, imagina pro Corinthians, né? Com problemas dentro e fora de campo. E realmente a situação do Dorival é complicada. A gente sabe que ele chegou há apenas 3 meses, mas a sequência é ruim. Depois da derrota no Majestoso e a postura, né, do time em campo, a pressão aumentou ainda mais. Então será um jogo decisivo. A gente fala muito sobre questões internas, né? Sobre vestiário. Então a gente cobre o dia a dia aí do Corinthians, tem acesso a algumas informações, as famosas fontes, né, que falam que o clima não é dos melhores por aqui, pontualmente, ele tem alguns problemas com alguns jogadores, o Memphis pela questão de ter faltado no treino, não ter voltado para a segunda etapa do Majestoso, ele cumpriu, ficou ali no vestiário assistindo o jogo dali, acabou o jogo, já foi embora, mas o clima não ficou legal e é claro que não agradou a comissão técnica, bem como a informação aí de que alguns jogadores teriam ido para uma festa um dia antes do Majestoso, então tudo isso acaba virando uma bola de neve, né? Somado ao não resultado em campo, essa partida diante do Cruzeiro pode ser decisiva. Ninguém fala abertamente sobre demissão, mas o presidente em exercício, né, Osmar Stabile, aos amigos do GE e também conversando com os nossos amigos, nossos colegas aí de apuração da ESPN, falou que no futebol tudo pode acontecer, né? Que ninguém pode dizer que tem um emprego garantido, então ele não pode falar sobre o dia de amanhã. Mas a gente que conversa com pessoas aqui do clube pode dizer que já há um burburinho de que se o resultado não vier a depender do que acontecer, não é descartado até mesmo pela sequência que o Corinthians tem pela frente, tem o Botafogo no sábado, já tem Palmeiras na semana que vem pela Copa do Brasil, então se o Corinthians sai da Copa do Brasil, só resta o Campeonato Brasileiro, então de fato há essa pressão. E aí, somado ao Vojvoda, né, que está no mercado, ao Emiliano Dias, que colocou na cláusula do contrato dele com o Olímpia do Paraguai, que para sair para o Corinthians, ninguém paga multa. Ele não tem que pagar para o clube, o Corinthians não tem que pagar nada também para o Olímpia, ele sairia tranquilo, livre para retornar ao clube, então tudo isso acaba jogando um pouco mais de pressão, né, apimentando um pouco mais a partida desta quarta-feira, amigos. O presidente falou que ninguém tem o emprego garantido. No Corinthians, o presidente não tem nenhum cargo garantido, né, Mari? Essa situação de tanta mudança. E aí, por falar em presidente... Pois bem, Lili Nascimento, cada vez mais cresce, né? Investigações sobre cartão, sobre investigações, dessa vez também gastos. A gente fala sobre a situação do Duílio, é isso? Exatamente, situação é complicada, né? Foi uma denúncia, uma matéria publicada pelos colegas do GE de que o Duílio teria usado o cartão corporativo, né? O cartão do clube para fins pessoais, cerca de R$80 mil, compras em mercado, farmácia, restaurantes. Isso está na matéria, está detalhado, tem alguns documentos ali. Os colegas procuraram o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, ele não reconheceu e disse que, na verdade, só vai se posicionar oficialmente quando tiver acesso a esses documentos, né? Que ele acredita que muita coisa pode ter sido manipulada. Ele disse que não teve acesso ainda. Por quê? Porque ele já não é mais o presidente, então ele tem dificuldade a acessar esses documentos, mas ele está tentando acessar para poder se defender e se posicionar oficialmente sobre esses gastos que foram detalhados ali, né? Alguns com a assinatura dele, outros com a assinatura de outras pessoas do clube que trabalhavam com ele na época. Então a gente aguarda para saber o que vai acontecer, porque qual que seria o caminho das coisas, né? O CORE poderia chamá-lo para ele explicar, dar a explicação dele do que teria acontecido, se realmente ele fez gastos, né, para fins pessoais com cartão corporativo, depois vai para a comissão de ética e aí pode ir para uma votação de uma possível punição no Conselho Deliberativo. Por que a gente fala desse caminho? Porque está acontecendo a mesma coisa com o ex-presidente André Sanches. Ele
Rapaz, essa situação envolvendo o Willi tá dando o que falar, meu. Churrasco de primeira, viagem, até saque de 80 mil reais. E tudo isso com o nome do Corinthians envolvido. A torcida tá com aquela pulga atrás da orelha, porque não é pouca coisa. São 86 mil em 36 dias. Você tem noção, irmão? É como se cada dia tivesse um banquete diferente. Pobre João, Rui Baiate, vinho importado, parece roteiro de novela, mas é vida real. O clima nos bastidores do Corinthians tá pesado. O conselho já tá de olho. A galera do meu timão também tá trazendo informações quentes do Corinthians. E isso tudo tá fervendo. Isso pode acabar manchando ainda mais a imagem do Corinthians, da gestão. Cá entre nós, quem torce pro Corinthians quer ver isso virando reforço, título, não rolando esse mercado de luxo, né? Fica a dúvida, será que vem bomba nos próximos dias? Se eu fosse você, pessoal, ficava de olho porque tem muitas informações e vai render muito debate ainda. Mano, é revoltante de verdade, né? O cara tava presidindo o Corinthians aí, ou tocando um spa de luxo, né? 86 mil reais em 36 dias, irmão. Isso dá mais de 2 mil por dia, torrado em restaurante caro, vinho importado e mini mercado duvidoso, mano. A gente aqui, né, sofrendo com dívida, com o clube penando pra fechar a folha salarial e o cidadão aí bancando almoço no Paris com o dinheiro do Corinthians. É por isso que o clube tá do jeito que tá. Não é só falta de gestão, é falta de respeito com o torcedor. A Fiel rala pra comprar ingresso, pra pagar camisa oficial. E o cara tá metendo nota até de Starbucks e Rubaiate nas costas do clube. E esse tal de mini mercado aí no Jardim Ângela, nem foto do lugar tem, mano. É piada pronta. Se tiver justiça dentro do Parque São Jorge, esse caso não pode passar batido. Que o conselho meta bronca e que essa galera aí, né, que trata o Corinthians como se fosse cofre pessoal, seja cobrado. Porque o Corinthians é gigante demais para ser tratado como boteco de luxo.